Olá, meu amigo, minha amiga da Rede Amigos da Cultura. Esta é mais uma edição do nosso programa Cidadania é Você. Aqui debatemos todos os assuntos que interferem na sua vida como cidadão ou cidadã, nós que habitamos esse planeta numa mesma localidade chamada Sorocaba. Esta cidade que nós amamos tanto, sejamos naturais daqui, nascidos em Sorocaba, ou tenhamos vindo de outras cidades, mas sentimos este ambiente tão hospitaleiro, gostamos e pretendemos ficar aqui até o fim da nossa vida. Portanto, o objetivo deste programa é discutirmos todas as questões que de alguma forma, direta ou indiretamente, são ligadas à nossa vida, aos nossos direitos e também aos nossos deveres como cidadãos. Cidadania significa a vida em sociedade. Possivelmente, se o ser humano vivesse sozinho em alguma parte muito esquecida, muito remota deste planeta, não haveria esse conceito, não haveria que se preocupar com cidadania. Mas essa não é uma realidade. O ser humano, em qualquer lugar que seja, até no Polo Norte, ele se agrega. É uma necessidade do ser humano viver juntamente com outros seres humanos, viver em sociedade. Não importa se essa sociedade seja composta de uma quantidade maior ou menor de pessoas. Sempre é uma sociedade, uma comunidade. Nesse relacionamento, o sentimento de cidadania é muito importante. Até onde vai o nosso direito? Quais são os direitos e os deveres com que nós temos que lidar na nossa vida para termos um bom relacionamento com todos aqueles que estão à nossa volta? Hoje eu quero comentar com você um assunto atual, um assunto que está em tramitação. Existem atividades que estão acontecendo quase todos os dias na Câmara Municipal de Sorocaba. Por sinal, eu já convido que todas as sextas-feiras pela manhã, se você puder, sintonize a TV Legislativa, é o canal 6 da NET em Sorocaba, porque nesses momentos você poderá acompanhar diretamente estas audiências públicas que estamos. Eu sou um vereador, membro desta comissão especial, constituída para que a gente levante o debate, convide e receba em todas as sextas-feiras personalidades, algumas outros políticos, algumas técnicos, médicos, estudiosos ou pessoas da população que já tiveram uma experiência relacionada aos hospitais psiquiátricos de Sorocaba principalmente, mas o debate é sobre a problemática ligada à assistência psiquiátrica da sociedade como um todo. O que chama um pouco mais a atenção para Sorocaba é que Sorocaba é uma das cidades no Brasil que tem uma quantidade maior de hospitais e também de leitos psiquiátricos em relação a outras cidades. Este é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que professores da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, no seu campus de Sorocaba, há poucas semanas eles terminaram um levantamento que concluiu alguma coisa que impressionou, que assustou toda a população, foi objeto do noticiário de jornais e também das rádios e televisões, no sentido de que, numa média, nos últimos tempos, até uns 2 anos para trás, a quantidade de pessoas, pacientes que já estavam internados nesses hospitais psiquiátricos de Sorocaba e também das cidades vizinhas, como é o caso de Salto do Pirapora e Piedade, uma quantidade maior do que a média nacional desses pacientes morreu em circunstâncias que não foram ainda muito bem esclarecidas. Em razão desse levantamento da Universidade Federal de São Carlos, o assunto veio à Câmara Municipal e, como você sabe, ainda bem que existe uma Câmara Municipal em todas as cidades, cuja obrigação é levantar, investigar e, no mínimo, esclarecer ou fazer os encaminhamentos para que as correções possam acontecer, porque dinheiro público, seja ele qual for, investido no município, é assunto, sim, da Casa Legislativa. São os nossos representantes que estão lá para cumprir o seu papel de apresentar projetos de lei, mas também, segunda função importante, fiscalizar como que o dinheiro público do meu bolso, do seu bolso, que são os impostos, é redistribuído. Como é que é gasto o dinheiro da população? Dentro de um município, esse papel de fiscalização cabe à Câmara Municipal. Então, quando chegou essa denúncia de que a quantidade de mortes havidas em hospitais psiquiátricos de Sorocaba
da região mais próxima estava sendo, nos últimos tempos, maior do que uma média, isso chamou a atenção. Não apenas para que a gente possa entender melhor o motivo dessas mortes, mas porque a questão da internação psiquiátrica, nesse caso em hospitais, é um assunto recorrente. Recorrente porque, embora vários debates estejam acontecendo há vários anos, há pelo menos 10 anos, no Brasil, mas também em outros países do mundo, o assunto ainda não ficou muito bem definido, ou pelo menos não houve um consenso da população sobre que tipo de atitudes que a sociedade há de ter em relação aos pacientes psiquiátricos. Não sei se você, na sua casa, em relação a algum parente seu, ou pelo menos algum conhecido seu, já foram vítimas de problemas psiquiátricos, desajustes, que algumas vezes são apenas surtos, ou seja, um desajuste, um desequilíbrio temporário. Mas infelizmente existem também doenças avassaladoras nesse campo mental e também psiquiátrico, que até algumas não têm cura. Então imagine uma família, seja ela qual for, que venha a ter um paciente desse tipo e a cada dia o problema dele se agrave. Alguns casos são até de nascimento ou se manifestam precocemente. A questão é essa. Não é fácil para nenhuma família, por mais amor que tenha para este ente que tenha sido acometido de uma doença mental ou psiquiátrica em caráter permanente, resolver ou pelo menos estar acompanhando ou estar dando esse carinho, mas de uma forma dioturna. Porque todos nós trabalhamos. Não são todas as famílias que têm algum dos seus membros que pode ficar cuidando desse paciente com problemas psiquiátricos o tempo todo. Há uma questão até de treinamento, vocação e treinamento, para que a gente possa manifestar o nosso carinho e os cuidados de que esse paciente precisa. Mas existe uma segunda questão. A questão é que isso custa dinheiro. Nem todas as famílias têm condições de enfrentar e resolver o problema financeiro da compra de medicamentos, o pagamento de algumas consultas médicas e, quando for o caso, a contratação até de um profissional, cuidador, que fique mais próximo desse paciente dentro da nossa casa, ou na casa do paciente, que seja um parente nosso. Esse, na verdade, é o grande problema. Muitas famílias que no início tentaram ficar e cuidar desses pacientes, passados alguns meses ou até alguns anos, não conseguiram mais fazê-lo. E procuraram algum médico pedindo que o médico determinasse a internação desse paciente. Isto tem acontecido ao longo de muitos e muitos anos. Há mais de um século isso tem acontecido. Era a forma como a sociedade, até as famílias, acabavam, entre aspas, resolvendo o problema de um paciente psiquiátrico. Qual era a solução? Encaminhar para uma internação e muitas vezes a família nem mais conhecimento tomava do destino que aquele paciente tinha dentro dos hospitais psiquiátricos. Houve muitos erros cometidos não só pelos hospitais, mas até uma forma diferente e errada de a própria medicina fazer o tratamento desses pacientes. Havia verdadeiras prisões dentro desses hospitais psiquiátricos, havia camisas de força, havia a dopagem de muitos pacientes, havia até a lobotomia. São formas que hoje quase todas as pessoas condenam. Hoje, esses hospitais psiquiátricos, eles têm ou deveriam ter uma fiscalização para evitar que esses tipos de tratamento de choque, por sinal o eletrochoque era mais um desses tratamentos de impacto, aconteçam porque eles foram considerados desumanos. Por outro lado, nós temos que analisar o problema do hospital, porque esses pacientes, que são pacientes em caráter permanente, algumas vezes são agressivos também. Eles agridem não apenas os médicos e enfermeiros, mas agridem os demais pacientes. Portanto, a ideia de que esses hospitais possam ser apenas um centro de lazer, um salão com várias atividades, incluindo essas, as de lazer, com todos os pacientes reunidos e um confraternizando com os demais, infelizmente, na prática, não acontece. Existem pacientes agressivos que acabam sendo necessariamente segregados. Como que os hospitais e os médicos vão enfrentar esta outra situação também? Todos concordamos que o ideal seria que nem houvessem mais hospitais psiquiátricos.
Existem várias possibilidades alternativas. Uma delas é que, em vez de hospitais especializados em psiquiatria, os hospitais gerais, aqueles para onde os pacientes vão a fim de resolverem problemas, não necessariamente esses, os problemas mentais ou psiquiátricos, pudessem ter uma quantidade maior do que tem hoje de vagas para atendimento de pacientes psiquiátricos. A questão é, esses casos permanentes ficarão ocupando vagas nos hospitais gerais? O tamanho desses hospitais teria que ser razoavelmente ampliado, e tudo tem custos por trás. Então essa é uma discussão que até hoje não terminou. Seria o caso de a gente eliminar os hospitais especializados em psiquiatria e colocar todos esses pacientes, os temporários e os permanentes, em alas especiais dos hospitais gerais? Essa é uma pergunta para a qual ainda ninguém tem uma resposta de consenso. Outra possibilidade é a utilização mais e mais dos hospitais dia, quase que centros ambulatórios em que esses pacientes fiquem durante o dia e voltem à noite para as suas casas. Ou então, o pagamento de uma ajuda financeira para as famílias, todas as famílias carentes principalmente, que pudessem contratar profissionais, os cuidadores, para que esses pacientes, nossos familiares, ficassem mesmo na casa deles ou na nossa casa com esses recursos financeiros, a fim de que eles não precisassem ficar em hospital nenhum, salvo quando tivesse algum problema pontual, transitório. Isso também não é consenso. Infelizmente, existem famílias que, por circunstâncias que a gente nem deve julgar neste momento, simplesmente não querem mais, se querem encontrar novamente os seus pacientes psiquiátricos, porque eles já não os reconhecem como parentes, eles passaram a ser um problema para essas famílias. É uma discussão sociológica até de caráter cristão, mas é um problema real. O que fazer com os pacientes cujas famílias não querem mais estar com eles? O que fazer com pacientes que não querem ser internados? O que fazer com pacientes que não querem ser tratados? São perguntas até hoje sem respostas. Já que a Câmara de Sorocaba resolveu abrir uma comissão para aprofundar esse debate, é o que nós estamos fazendo. Mas nós, os vereadores, por enquanto, temos mais dúvidas e mais perguntas do que respostas. Espero que a gente possa, dentro de mais algumas semanas, fazer um relatório que depois, encaminhado para todas as autoridades que podem tomar decisões, resolva alguma coisa. Essa é a nossa intenção, colaborar para o aprofundamento do debate e para que algumas soluções venham, por consenso, ou pelo menos pela maioria dos cidadãos. Você é um cidadão e uma cidadã. Isto faz parte daquilo que é a nossa cidadania. Mesmo que você nunca tenha pensado ou sofrido esse tipo de problema, por favor, reflita sobre isso, leve as suas ideias para a nossa comissão especial que está acontecendo na Câmara e ainda vai durar várias semanas. Todas as sextas-feiras pela manhã, das 9 ao meio-dia, a 1h da tarde, nós estaremos lá. Compareça, sintonize, mande a sua carta, mande a sua opinião, a favor ou contra, mas deixe a sua imaginação liberta, livre, para que a gente possa aproveitar as suas ideias e, quem sabe, produzir um trabalho muito melhor para a nossa sociedade. Este é o programa Cidadania em Você. Nosso objetivo é isso, discutirmos juntos e esperar que você também, com a sua criatividade, ajude a todos nós. Muito obrigado e tenha você também uma boa semana.